Como é que os youtubers se gravam nesse formato? Nossa, eu tô me sentindo torta. Eu não sei se minha cabeça deveria ir pra lá, deveria ir pra cá. Eu estou no meio. Como é que vocês estão me vendo nesse formato, gente? É muito diferente pra mim. Mas pra quem não me conhece, oi, eu sou a Nathalie, mas vocês podem me chamar de Nath. Eu faço conteúdo pro TikTok, faço resenha de romances no geral. Na verdade, no geral não, normalmente romances asiáticos. E eu decidi migrar parte do meu conteúdo aqui para o YouTube, porque eu falo pelos meus cotovelos, e no TikTok, se eu gravo mais de 2 minutos, as pessoas não me escutam, então eu espero que vocês aqui gostem de me escutar um pouquinho, até porque alguns seguidores já haviam falado que gostariam sim de resenhas mais longas. E neste quadro aqui específico, nesse vídeo em específico, eu vou falar de uma obra que eu falei recentemente no meu perfil do TikTok, que é conhecido como O Mauá da Corna Peituda. E eu ainda não sei quais são as palavras que eu posso falar no YouTube. Então, por favor, YouTube, deixa meu vídeo aqui, deixa meu vídeo tranquilinho, não derruba ele não, porque eu não sei o que você censura ainda. Neste romance nós vamos ter uma protagonista que já está na casa dos seus 30 anos e trabalha em 3 empregos diferentes, ou seja, uma adulta completamente sobrecarregada. E, para fechar ali o combo, ela tem um marido inútil dentro de casa. Não que ele não trabalhe, mas ele é apenas um aprendiz no seu trabalho, ele ganha muito pouco e ele não tenta ter nenhuma renda extra. Então, praticamente todos os pesos da dívida da casa ficam nas costas dela. E pior ainda, no futuro, quando a gente vai lendo a história, descobrimos que ele fez dívidas enormes e ela que está pagando pelas dívidas dele. Ao ponto de que as dívidas foram tão grandes que foram cobrar na casa deles, para destruindo a casa, ameaçando eles, porque vocês sabem, ele pegou dinheiro com pessoas que ele não deveria pegar. Então aqui está a construção de personagem. E pior ainda, assim, pra botar assim a cerejinha do topo do bolo, ele é um otário. Ele é um babaca, ele trata ela muito mal, ele sempre desmerece a personalidade dela, a aparência dela, as coisas que ela faz, que ela é inútil, que ela é imprestável, que ela é feia, que ela é isso, que ela é aquilo. Ele não vale nada. Ele não é nem o cocô do cavalo. Mas por que ela continua com ele? Porque quando vamos lendo mais à frente, descobrimos que essa garota veio de um lar abusivo, veio de um lar muito problemático. E quando eles se conheceram, de fato, aquele cara era uma boa pessoa, aquele cara era legal, era gentil, e ele resgatou ela daquela vida. Então ela é profundamente grata a ele, apaixonada por ele. Eles tinham sim um relacionamento saudável no começo. Porém o tempo foi passando, as dívidas foram se acumulando. Ela começou a causar nele sentimentos ruins por causa da própria inveja dele, por causa do próprio ego dele. Ele começou a culpá-la por tudo de errado na própria vida. Sendo que a coitada não tem culpa. Ela literalmente não tem culpa. E eles são um casal de falidos. E ela ainda tem que ficar pagando pelas dívidas, e ela tem que ficar sendo humilhada, e isso e aquilo. É um ciclo sem fim. Então, essa não é uma obra que ela é fácil de ler, ela não é uma obra que ela é fácil de tragar, e ela nem é uma obra que é fácil falar sobre, porque ela trata a violência contra a mulher de uma forma muito realista, de uma forma muito crua. Porque, apesar de não termos ali o abuso físico, que eu, na verdade, duvido um pouco, porque toda vez que eles têm relacionamento, uma relação ali, né, relação, vocês sabem do quê? Ela não tá feliz, ela não tá empolgada, ela tá tipo, tá, faz aí. Ela tá morta ali no travesseiro, assim, sem fazer nada. E ele fica, nossa, você é muito sem graça. Então, por mim, existe sim abuso por essa parte, porque claramente ela não quer fazer, mas ela só faz porque, tipo, ele tá afim. Além do abuso ali financeiro, só que como se ela ganhar mais, ela tá pagando as dívidas dele para que ele não sofra, gente. E ele ainda disse, melhor ainda, eles se casaram apenas no papel quando eram mais jovens. E ele disse, quando a gente conseguir pagar essas dívidas, a gente se casa de verdade, ou seja, vou ter a cerimônia e tal, e ela ainda paga na esperança de conseguir ter essa cerimônia, e principalmente ali o abuso psicológico. Então ele tá cometendo 3 tipos de abuso com ela, é por isso que ela é uma personagem tão triste, uma personagem tão depressiva. As pessoas chamam ela de personagem porta. Eu não acho que ela é uma personagem porta. Tá, ela é uma porta, mas ela se tornou essa pessoa porque ela foi muito abusada psicologicamente pelo parceiro dela. Isso é um fato. Você não pode esperar que uma pessoa que foi abusada tantas vezes em sua mente, no seu dia a dia, vá ser uma pessoa alegre, feliz e contente, que a pessoa vai ter várias atitudes, tipo, nossa, era só ela terminar esse casamento, era só ela afastar esse babaca, era só fazer... Ela não tem força, gente. Ela é uma vítima de violência doméstica. Ela não tem forças pra isso. Não estou passando pano para o autor. Eu sinto que esse autor, ou autora, faz a história correr de uma forma extremamente lenta. Não tem necessidade da história ser tão devagar. Ela chega a ser tão devagar que é agonizante, porque sentimos que não tá tendo evolução na obra. Se ele conseguisse fazer esse roteiro um pouquinho mais rápido, adicionando mais detalhes, eu acho que o público até ia se interessar um pouquinho mais.
E eu ainda estou falando dela e do marido. Eu ainda nem estou falando do verdadeiro interesse romântico dela nessa obra. Porque pra mim, ele não vale 2 centavos. Sinceramente, quem é o interesse romântico dela? Eu vou até dar uma pausa aqui para respirar. É um stalker. O interesse romântico dela é um stalker. Eu quero falar desse cara? Não, mas eu tenho que falar, porque o vídeo é sobre essa obra. Ele é um cara aparentemente rico que se interessou por ela. Como? Sei lá, se interessou por ela, e um dos trabalhos dela é numa floricultura, e todos os dias ele vai nessa floricultura e compra um buquê de rosas com ela, e tem que ser dela, é ela que tem que fazer. E ela tá tão presa na cabeça dela, porque lembrando, ela é uma adulta depressiva, que sofre de um relacionamento abusivo, nunca nem percebeu aquele cara. Tipo, ele é muito bonito, ele é charmoso e tal, ele fala todo dia com ela, e ela, ó, nunca o notou, porque você já sabe. E um dia, ela finalmente o nota, e ele finalmente consegue se aproximar dela e tudo mais. E eu realmente não quero falar muito sobre ele, porque o pessoal fica, ele é lindo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Eu não acho. Eu acho que ele é doido. Eu acho que todo mundo é doido. Pra mim, nessa obra, ela deveria terminar sozinha, só ela e um terapeuta. Um terapeuta muito bom e, de preferência, também fazer amigos, porque nem isso ela tem. Ela não tem amigos. Ela é uma adulta isolada da sociedade que só trabalha pra pagar suas dívidas, morando com um cara abusivo. E o seu interesse romântico principal é um stalker. O que o autor tinha na cabeça, eu não sei. Se essa fosse uma obra que fosse apenas sobre ela se recuperando, ela se reintegrando como pessoa na sociedade, não tô falando trabalho, trabalhar já trabalha, mas ela conseguindo, sei lá, sair pra tomar um café tranquila, ela conseguindo ir numa biblioteca, ela indo no show, ela indo num parque, ela fazendo amigos, ela participando de um clube, eu acharia uma obra muito mais interessante do que simplesmente ela superar tudo por causa de um romance. Eu gosto da construção do personagem, eu fiquei genuinamente comovida com algumas cenas dela, fiquei triste, senti um aperto no coração, principalmente quando a gente nota toda a vida que ela tá tendo, toda a violência que ela tá sofrendo. Então, eu não vou esperar que essa personagem, Porta, tenha uma grande atitude, faça uma grande coisa, uma grande revolução, porque ela não tem forças pra isso, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio psicológico, ela não precisa de um stalker. Ela precisa de ajuda médica. Então, é uma obra que eu achei muito interessante. Eu questiono um pouco as escolhas do autor, mas a obra é dele, né, gente? Quem sou eu pra dizer alguma coisa? Eu já tenho falado muitas coisas, mas enfim. Eu acho que esse é o tipo de análise que eu queria fazer dessa obra, que eu não tive tanto espaço pra fazer no TikTok. Talvez eu esteja esquecendo alguma coisa? Estou. Eu não falei que o marido tá traindo ela, né? Acho que eu não falei disso, pois é. Ele tá traindo ela com uma colega de trabalho dele que tem 25 anos de idade. Pra fechar o combo do imprestável. Agora vamos ao ponto. Corna. É por isso que essa é a obra. E ele jura de pé junto, esse homem que está traindo ela, que ela não pode viver sem ele, que ele pode ir lá se mandar pra não sei onde com a amante, e que ela vai voltar para os braços dele, até porque só ele consegue entendê-la. Só ele pode aceitá-la como ela é, porque ela é uma mulher tão sem graça, tão xoxinha, ninguém mais vai querê-la. Ele destruiu ela. Quando vemos o passado, vemos que ela de fato era uma garota tímida, era uma garota no canto dela, mas timidez não é falta de personalidade. Ela só era uma pessoa normal, uma pessoa serena, uma pessoa doce, e ele a destruiu. Ele destruiu o psicológico dela, ele destruiu a autoestima dela. Tem uma cena, gente, que eu acho que é ela construindo uma calcinha, um sutiã, porque ela não queria gastar o dinheiro que ela tem que pagar a dívida pra comprar roupas íntimas pra si mesma. Ele acabou com ela. E quando esse stalker aparece e começa a ensinar ela a se amar um pouco, que o marido percebe que ela começou a se amar um pouco mais, e ele começa a ver ela como ela tá bonita de novo, ele destrói isso de novo. Porque ele não consegue ver ela feliz. Porque ele precisa sugar toda a essência daquela mulher. É uma obra muito pesada. Muito pesada, eu não acho que é uma leitura fácil, eu não acho que ela seja classificação 18 apenas por ela ter cenas para adultos, mas por toda a carga que ela tem por trás. Eu não acho que é uma leitura que qualquer pessoa deveria fazer, porque não é toda pessoa que vai ter a carga para ler. Faz sentido pra vocês? Pra mim fez um pouco de sentido. Eu peço perdão se esse vídeo não ficou muito organizado. É um vídeo que eu gravei sem roteiro, tô gravando de cabeça. Eu ainda não tô muito acostumada a fazer vídeos tão longos, porque eu estou acostumada a pensar as coisas e ter que resumi-las em 3 minutinhos de TikTok. Mas espero que essa resenha tenha ficado boa. Eu vou me dedicar pra conseguir fazer roteiros melhores pra cá, até porque isso aqui não teve, né? Mas enfim, gente, espero que vocês me acompanhem agora neste canal. Tchau!